possa aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Vale muito a pena você parar 20 minutos, nem que você for escutar um pouco o vídeo, depois escuta depois, mas pega esse conteúdo, reflita sobre ele, transmite para quem precisa e principalmente aplique imediatamente no seu modo de viver. Bora pro vídeo. Grande abraço, Vera Belo, Márcio Silva. Viktor Frankl, a great quote. A guy was in a concentration camp. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. A great quote. I wish I'd seen the quote before I published the book. I would have put the quote in the book. That's a wonderful quote. You know, I just found the quote. Somebody sent me the quote after the book. They read the book and then sent me the quote. It's a great quote, though. It kind of captures everything. Here's a concentration camp. I mean, how bad is that, right? Yet, even in a concentration camp, what he says, there's a space, and that's our power to choose our response. We always have a choice. The choice is our response. Now, I went to a presentation at the National Academy of Human Resources. I'm a fellow of the National Academy of Human Resources. These are head of HR for big companies, plus they have a few outside consultants tossed in. So David Ulrich and me and Ram Charan, a few people are tossed in, outside consultants. So I go to this presentation, and 3 of the top HR people in America are given a challenge. Tell us everything you know about employee engagement. Do all of you know the term employee engagement? Very popular topic now, employee engagement. Tell us everything you know about employee engagement. Well, I'm listening to this. Normally, I don't even sit in these presentations at all, but they were right before me, so I had no choice. So just randomly, I'm there having to listen. And they, you know, these are very smart people. They talk about recognition, reward programs, training, compensation, empowerment. I'm listening to this. It's very hard to argue with. It's all common sense, right? Then they said, in spite of all previous efforts, global employee engagement is near an all-time low. Well, I'm thinking, wait a minute. If everybody knows so much, and we've known all these things for 30 years, why is global employee engagement near an all-time low? Then I listened further. I realized 100% of the dialogue is what can the company do to engage you, and absolutely 0% is what can you do to engage yourself. Now, when I say 100 and 0, this is not an exaggeration. It was literally 100% what can the company do to engage you, and 0% what can you do to engage yourself. I just read the Gallup report on employee engagement. It was awful. Do you know what they said? Literally, here's what they said. If you are disengaged, that shows you must work for a bad company or have a bad boss. If you are disengaged, you must work for a bad company or have a bad boss. Think about that message. Victim. Yeah, it's not your fault, by the way. If you're disengaged, you're a victim. That is ridiculous. What is that message, you know? And then they say, we need to empower people. Yeah, right. Think of the contradiction. We need to empower people, and the message is, if you're disengaged, it's not your fault. Hello? You know, anybody realize the kind of disconnect here? Well, I'm listening to this, and I realize, remember well, many of you are too young, but John Kennedy gave a famous speech when he became president. Most important line in his speech, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. 100% of everything I heard on employee engagement was exactly the opposite of the John Kennedy speech. It was 100% what's somebody going to do for you, and absolutely 0% what are you going to do for yourself. This made me think of 2 flight attendants. One flight attendant is positive, motivated, upbeat, enthusiastic. One is negative, bitter, angry, and cynical. They're on the same plane with the same employee engagement program and the same uniform and the same pay. What's the difference? By the way, how many of you have been on that flight before? We've all been on that flight. Right? That's why you had to have room service. That's right. Yeah, it's not your fault. It's not my fault. And it's not your fault. It was the flight attendant's fault, right? Well, same pay. What's the difference? Not what's on the outside, the difference what's on the inside. That one little speech is what led to the book Triggers. That got me thinking about this whole thing. Wait a minute. And it's going back to that model, only it was all B.F. Skinner. This was all B.F. Skinner. And by the way, if you ask any of these people, are you a Skinnerian? They'd say, oh my God, that's hideous and awful. That's all they are. It was 100% B.F. Skinner, stimulus response, I changed the environment, and you're like a little rat, you will become different because I changed the environment. That's all it was. A mensagem de Viktor Frankl, Bravo, novembro de 1997.
No dia 2 de setembro morreu aos 92 anos um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado, e não poderia fazê-lo se não fosse, numa época em que todos se orgulham de ser homens do seu tempo, alguém muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas 3 dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem, o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, à missão do ser humano sobre a Terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido. Foi a temível experiência do campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno de Theresienstadt, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens deste século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal. Frankl entrou no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo. Os fatos em torno. Frankl observou que, de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de viver, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com sua fé religiosa. O prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural. As humilhações e tormentos tornavam-se etapas no caminho da vitória. Podia ser, sobretudo, para com o ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido ao nonsense do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor. O amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler, o sentimento de viver uma futilidade absurda. Nota de rodapé. Denomina-se ideal a síntese em que se fundem numa só forma e numa só energia a ideia do sentido da vida e a do preço de sua realização. Disse que um homem tem um ideal quando sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja e quando está firmemente decidido a ir nessa direção. O ideal é, por isto, condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersa em aspirações fortuitas e esforços estéreis. Miragem e emblema, sua visão nos dinamiza, nos eleva e enobrece, e é sempre a lembrança do seu apelo que nos reergue após cada erro e cada desengano. Olavo de Carvalho, O Abandono dos Ideais, aula do curso Introdução à Vida Intelectual, de setembro de 1987. Fim da nota de rodapé. Frankl tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Assim registra no seu livro Man's Search for Meaning, uma das experiências interiores que o levaram à descoberta do sentido da vida. Um pensamento me traspassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei
a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir, a salvação do homem através do amor e no amor. Compreendi como um homem a quem nada foi deixado neste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento na contemplação da sua bem-amada. Numa condição de profunda desolação, quando um homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta, de uma maneira honrada, em tal condição o homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz de sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras: os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Panorama da cultura moderna, num século que tudo fez para deprimir o valor da consciência humana, para reduzi-la a um epifenômeno de causas sociais, biológicas, linguísticas, etc., Frankl nadou na contracorrente e ninguém conseguiu detê-lo. Ninguém. Nem os guardas do campo, nem as hostes inumeráveis de seus antípodas intelectuais, os inimigos da consciência. Frankl apostou no sentido da vida e na força cognoscitiva da mente individual. Apostou nos dois azarões do páreo filosófico do século XX, desprezados por psicanalistas, marxistas, pragmatistas, semióticos, estruturalistas, desconstrucionistas, por todo o pomposo cortejo de cegos que guiam outros cegos para o abismo. Apostou e venceu. A teoria da logoterapia resistiu bravamente a todas as objeções e sua prática se impôs em inúmeros países como único tratamento admissível para os casos numerosos em que a alma humana não é oprimida por fantasias infantis, mas pela realidade da vida. Por isto mesmo, a crítica cultural de Frankl, parte integrante de uma obra onde o médico e o pensador não se separam um momento sequer, tem um alcance mais profundo do que todas as suas concorrentes. Desde seu posto de observação privilegiado, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver: a aliança secreta entre a cultura materialista, progressista, científica, democrática, cientificista e a barbárie nazista. Aliança, sim. Seria apenas uma coincidência que o século mais empenhado em negar nas teorias a autonomia e o valor da consciência também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigi-la, oprimi-la e aniquilá-la na prática? Dirigindo-se a um público universitário norte-americano, Viktor Frankl pronunciou estas palavras onde a lucidez se alia a uma coragem intelectual fora do comum. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isto não é senão raciocínio lógico e consequente. Nota de rodapé. Frankl Viktor. Sede de sentido. Tradução de Henrique Elfes. São Paulo, Quadrante, 1989. Fim da nota de rodapé. Com declarações desse tipo, ele pegava pela goela os orgulhosos intelectuais denunciadores da barbárie e lhes devolvia seu discurso de acusação, desmascarando a futilidade suicida de teorias que não assumem a responsabilidade de suas consequências históricas, pois o mal do mundo não vem só de baixo, das causas econômicas, políticas e militares que a aliança acadêmica do pedantismo com o simplismo consagrou como explicações de tudo. Vem de cima, vem do espírito humano que aceita ou rejeita o sentido da vida e assim determina, às vezes com trágica inconsequência, o destino das gerações futuras.
Frankl era judeu, como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que prepararam, involuntariamente, o caminho para Auschwitz e Treblinka. Se pôde ver o que eles não viram, foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem do sentido em busca do homem. Se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus.